boa semana, pessoal. Nosso último vídeo da semana, tá certo? A gente está falando de funções inorgânicas na frente E, estamos na aula 14. Antes da revisão a gente tinha falado dos ácidos, a gente começou a falar do que era uma substância ácida, da função inorgânica ácido. A próxima função inorgânica que a gente fala agora são as bases. Bem, a gente ainda vai falar de sais e óxidos, obviamente, mas a gente vai falar aqui da nossa segunda função inorgânica dentro das quatro que a gente estuda. Bem, falando de bases, né, pela definição de Arrhenius, assim como Arrhenius tinha uma definição para ácido, como toda substância que na presença de água libera o cátion exclusivamente H+, as bases, por definição de Arrhenius, quando estão na presença de água, causam variação na concentração, na quantidade dos ânions ou H-, exclusivamente os ânions ou H-. Então, ácidos são substâncias que liberam H+, e as bases são as substâncias que liberam OH- em presença de água. Definição bem simples. Bem, além da definição, é importante que a gente entenda nomenclatura e formulação dessas bases, né? Como as bases são compostos iônicos, a formulação dela parte do princípio que a gente já viu antes, que é a regrinha dos corretos, que não é bem uma regra, uma brincadeirinha que ajuda vocês a lembrar como formular uma substância iônica. Mas as bases, elas se formulam a partir da mesma brincadeira, ou seja, a mesma quantidade de cargas positivas do meu cátion tem que ser igual à quantidade de partículas negativas que vão formar essa base. Então o sódio tem uma carga positiva, ele precisa de um H- para ser formulado. Eu passo o número 1 para cá e o número 1 para cá. Então fica NaOH. A nomenclatura de bases é muito mais fácil do que a nomenclatura dos ácidos. A nomenclatura dos ácidos tem uma série de regras de acordo com a classificação daqueles ácidos. As bases é só hidróxido do D e o nome do cátion. Nesse caso é o hidróxido de, o cátion é o sódio, então é o hidróxido de sódio. O alumínio aqui, o alumínio ele tem carga 3 positivas, então ele precisa de 3 OH- para fazer o balanço de carga. Escorrega o 3 para cá e o 1 para cá, então fica AlOH3. Parênteses importante, ele está indicando que existem 3 OHs ligados a esse alumínio, certo? Esse é o hidróxido de alumínio. Uma nomenclatura muito simples. A única dificuldade, talvez, que vocês tenham é quando a nossa base ela possui um metal que não tem carga fixa, ele possui carga variável. Aliás, como eu vou saber qual é o metal que possui carga variável? Bem, na página 10 do material de vocês, tem aí quais são os metais que possuem a carga variável. E a partir deles, né, vocês podem fazer a famosa decoreba para não passar fome no vestibular futuramente. Não existe uma regra que ajude vocês a lembrar. Simplesmente decoreba, ou todos os exercícios que vocês fizerem, vocês vão reparar que os mais recorrentes são ferro, cobre e ouro. São os 3 metais que mais aparecem no vestibular que possuem a carga variável. Bem, a nomenclatura, mesmo sendo mais difícil que a nomenclatura de bases com metais de carga fixa, vocês vão perceber que ainda é muito fácil. Por exemplo, o ferro ele pode ter carga 2+, ou carga 3+. O ferro de carga 2+, fez a brincadeirinha de escorrega, o 2 passa para cá, o 1 passa para cá. FeOH2, ou seja, preciso de 2 OHs para se ligar ao ferro. Hidróxido de ferro é carga 2, é hidróxido de ferro 2. O ferro 3, né, passa o 3 para cá e o 1 para cá. Hidróxido de ferro 3. Tá bom? Hidróxido de ferro 2 e hidróxido de ferro 3. Bem simples. Se fosse outro metal, é só colocar o número em romano na frente do nome da base desse ferro. Porém, pode aparecer de outra forma. Existe uma variação desse tipo de nomenclatura. Quando o metal tem a menor carga dentre as duas possíveis, a gente coloca o sufixo oso no final. Então, o hidróxido de ferro 2 é o hidróxido ferroso, ou o hidróxido de ferro 3 vira hidróxido férrico, certo?
mesmo sendo mais diferente, ele não é muito difícil não. É bem tranquilo. Certo? Bem, como são compostos iônicos, quando eles entram em contato com a água, eles não sofrem ionização como os ácidos, eles sofrem dissociação. E a dissociação deles é muito simples, né? É só fazer o que a gente chamou de regrinha de escorrega ou brincadeira de escorrega ao contrário, né? O 3 que tinha escorregado para baixo, ele escorrega lá para cima e ganha carga positiva, no caso do metal. Então o NaOH fica NaOH mais OH menos. A dissociação do hidróxido de alumínio, o 3 passa para cima, então fica L3+, e o 1 passa para cá, fica OH-. Cuidado com as quantidades. É necessário que seja feito o balanceamento da dissociação. Se são 3 OHs ligados ao alumínio, vamos dissociar 3 hidróxidos diferentes. Um caso bastante particular de base é o caso da amônia, tá certo? Ou amoníaco, que é um outro nome que pode aparecer também. A amônia, que é o gás amônia, o NH3, ele pode ser borbulhado em água. Quando isso acontece, ele vira o hidróxido de amônio, o amoníaco que eu já havia mencionado. Bem, o amoníaco é uma base fraca, porque ela é molecular, certo? E ela é fraca porque ela pode tanto decompor em gás e água de novo, ou ela pode fazer a sua dissociação em NH4+, o íon amônio, certo? Cuidado para não confundir. Amônia é o gás, NH3. Amônio é o íon, tá? É o cátion, NH4, certo? O NH4H, que é o hidróxido de amônio, ele pode se dissociar em amônio e OH-, a hidroxila, certo? E a gente também consegue classificar as bases. São só 2 classificações para as bases, certo? Em relação à sua solubilidade ou em relação à sua força. Que, de novo, é muito mais simples que nos ácidos. Os ácidos têm uma série lá de classificações. Bem, a classificação quanto à solubilidade. As bases solúveis são todas as bases dos metais alcalinos formadas por cátions, que são metais alcalinos, ou seja, no grupo 1A da tabela periódica, e também metade do grupo 2, que é cálcio, estrôncio e bário. E os insolúveis são o resto. A gente fala insolúveis, mas eles são pouco solúveis na verdade. Mas por classificação a gente fala que eles são insolúveis em água. E em relação à classificação pela força, as bases fortes são as mesmas bases solúveis. Se vocês fizerem uma relação, é bastante intuitivo. Se elas são solúveis, elas conseguem liberar mais OH- em solução. Se elas liberam mais OH-, elas são fortes por causa do grau de dissociação, certo? Então as bases fortes são as mesmas que são solúveis. As bases fortes são todas formadas por metais alcalinos. E a metade do grupo 2A, que é cálcio, estrôncio e bário. E o resto são bases fracas, certo? As mesmas bases que são fracas são insolúveis, as mesmas bases que são solúveis são fortes também. O finalzinho dessa unidade ainda fala sobre nomes particulares, né? O hidróxido de sódio ele é conhecido, né, comercialmente como soda cáustica, o NaOH. Existe ainda o KOH, que é o hidróxido de potássio, que é chamado de potassa cáustica, certo? O hidróxido de cálcio, aqui, CaOH2, é a cal hidratada, que geralmente a prefeitura usa para pintar guia do passeio, da calçada, né? E o MgOH2 ele é vendido na farmácia como leite de magnésio, ele serve para antiácido ou até mesmo para liberar um pouco o intestino, caso se precise ir ao banheiro. E o NH4OH, que é o hidróxido de amônio, ele também é chamado de amoníaco. Ainda a apostila fala sobre o comportamento ácido-base em relação ao indicador fenolftaleína e o papel tornassol, né? A base, na presença de fenolftaleína, fica rosa muito forte, tá? E no papel tornassol, a base fica azulada, certo? O papel tornassol ele fica azul na presença de base, na verdade. São os indicadores colorimétricos, né? Bem, sobre bases é tudo isso que vocês precisam saber.
vocês vão gostar muito mais de falar de bases do que de falar de ácidos. Porque quando a gente fala de ácidos, as nomenclaturas são muito mais complicadas do que de base. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham um bom final de semana. A gente se vê na segunda-feira. Tchau, tchau.